Já alguma vez se questionou se as histórias do Gênesis, como a criação em 7 dias ou a Arca de Noé, poderiam ter alguma ligação com a ciência moderna? E se lhe disséssemos que a resposta é mais surpreendente do que imagina? Prepare-se para uma viagem épica que irá desafiar as suas percepções. Este é o documentário definitivo sobre o livro do Gênesis, da criação ao dilúvio. Vamos mergulhar nos mistérios que unem a fé e a razão. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos viajar no tempo para o Antigo Oriente Próximo. As civilizações vizinhas de Israel, como os babilônios e os egípcios, também tinham as suas próprias histórias sobre a origem do mundo. O Enuma Elish, por exemplo, narra uma criação que nasce de uma batalha violenta entre deuses. Os deuses são caprichosos e a humanidade é criada quase como um acidente para servir de escrava. Quando olhamos para estas narrativas e as comparamos com o Gênesis, a diferença é chocante. No Gênesis, não há guerra de deuses. Há um único Criador, soberano e benevolente, que age com propósito. A criação não é um caos, mas uma obra de arte ordenada. E a humanidade não é um servo acidental, mas o clímax da criação, feita à imagem e semelhança de Deus. Esta diferença teológica é fundamental e mostra-nos que o Gênesis não era apenas mais um mito, mas uma declaração radical sobre a natureza de Deus e o valor da humanidade. Agora, vamos ao primeiro capítulo do Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muitos ficam presos na ideia dos 6 dias de 24 horas. Mas e se a palavra hebraica para dia, Yom, pudesse significar mais do que isso? Em várias partes da Bíblia, Yom é usado para descrever um período de tempo indefinido, como em o dia do Senhor. Alguns teólogos e cientistas propõem a teoria do dia-era, sugerindo que cada dia da criação poderia representar longas eras geológicas. Pense nisto, a ordem da criação no Gênesis tem paralelos surpreendentes com o que a ciência nos diz. Primeiro, a luz. Depois, a separação das águas e a formação dos continentes. A seguir, a vida vegetal, depois os animais marinhos e as aves, e finalmente os animais terrestres e o homem. Esta sequência, da vida simples para a mais complexa, reflete em linhas gerais o que o registro fóssil nos mostra. Não estamos a dizer que o Gênesis é um livro de ciência, mas é fascinante ver como uma narrativa antiga pode ecoar descobertas modernas. A questão não é como Deus criou, mas que Deus criou com ordem e propósito. Após a criação, entramos no Jardim do Éden, um paraíso perfeito, onde Adão e Eva viviam em harmonia com Deus. Mas algo corre mal. A história da queda não é apenas sobre comer uma fruta proibida, é sobre a origem do mal e do sofrimento no mundo. A serpente, símbolo do engano, introduz a dúvida. Será que Deus realmente disse? Esta pergunta ecoa até hoje. A escolha de Adão e Eva de desobedecer representa uma quebra de confiança, um desejo de serem os seus próprios deuses, de definirem o bem e o mal por si mesmos. As consequências são imediatas: vergonha, medo, separação de Deus e a introdução da morte e do sofrimento. Esta narrativa oferece uma explicação profunda para a condição humana. Por que sentimos culpa? Por que existe conflito? Por que o mundo parece quebrado? O Gênesis diz-nos que fomos criados para a harmonia, mas uma escolha livre afastou-nos dela. A ciência pode explicar os mecanismos biológicos da morte, mas a Bíblia dá-lhe um significado moral e espiritual, apontando para uma esperança de restauração. À medida que a humanidade se multiplica, a maldade também cresce. E é aqui que encontramos uma das passagens mais misteriosas e debatidas de toda a Bíblia, a história dos Nefilim. Gênesis 6 diz: Naqueles dias havia Nefilim na terra,
quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Quem eram estes filhos de Deus? E quem eram os Nefilim, descritos como os valentes que houve na antiguidade, homens de fama? Uma interpretação sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. Outra teoria propõe que se tratava da linhagem piedosa de Sete a misturar-se com a linhagem ímpia de Caim. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara. A corrupção tinha atingido um nível tão profundo que a fronteira entre o divino e o humano estava a ser violada. Usando a inteligência artificial, podemos visualizar como seriam estes seres, gigantes poderosos que dominavam a Terra. Esta história, cheia de mistério, sublinha a gravidade da corrupção que levou Deus a tomar uma medida drástica, o dilúvio. A maldade era tão grande que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. A solução? Um dilúvio para purificar o mundo. E no centro desta história está um homem, Noé, e uma construção monumental, a arca. As dimensões dadas no Gênesis são precisas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas modernas, isso dá um navio com cerca de 150 metros de comprimento. Muitos céticos apontam para a impossibilidade de construir tal estrutura e de albergar todos os tipos de animais. No entanto, estudos de engenharia naval mostraram que as proporções da arca são ideais para a estabilidade em águas turbulentas. O seu design era mais como uma barcaça do que um navio de navegação, perfeito para flutuar e sobreviver. Quanto aos animais, a Bíblia fala em tipos ou espécies, não em todas as variedades que conhecemos hoje. Pense nos tipos, caninos, felinos, etc. A arca não precisaria de carregar poodles e chihuahuas, apenas o ancestral comum. A logística continua a ser um desafio imenso, mas a narrativa enfatiza a obediência de Noé e o poder de Deus para realizar o impossível. Finalmente, as águas baixam. A porta da arca abre-se e Noé, a sua família e os animais saem para uma terra lavada e renovada. É um recomeço. A primeira coisa que Deus faz é estabelecer uma aliança com Noé e toda a criação, simbolizada pelo arco-íris. É uma promessa de que nunca mais destruirá a terra com água. Este momento é crucial. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também um ato de redenção. Deus não desistiu da humanidade. Pelo contrário, preservou um remanescente para começar de novo. Esta história de um grande dilúvio não é exclusiva da Bíblia. Existem mais de 200 culturas em todo o mundo com lendas semelhantes, desde a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, até as tradições dos povos indígenas das Américas. Poderiam estas histórias ser ecos distorcidos de um evento real, preservado com maior clareza na narrativa bíblica? Geologicamente, a ideia de um dilúvio global é controversa, mas muitos geólogos admitem a ocorrência de inundações catastróficas a nível regional no passado. Seja qual for a escala do evento, a mensagem teológica do Gênesis é universal. A história da humanidade é uma história de juízo e graça, de queda e de um novo começo. Ao olharmos para trás, desde a majestosa criação até o recomeço pós-dilúvio, vemos que o livro do Gênesis não é um inimigo da ciência, mas uma narrativa que lhe dá um propósito e um significado mais profundos. A ciência explica o como, enquanto o Gênesis responde ao quem e ao porquê. Ele estabelece o palco para toda a história da Bíblia, uma história de um Deus que cria, julga, mas, acima de tudo, ama e redime a sua criação. As histórias podem parecer antigas,
mas as suas verdades sobre a natureza humana, a origem do mal e a necessidade de salvação continuam a ressoar com uma força incrível nos nossos dias. Esperamos que esta jornada pelo Gênesis tenha sido tão fascinante para si como foi para nós. As questões são complexas e as respostas não são simples, mas explorar estes mistérios enriquece a nossa compreensão tanto da fé como do mundo que nos rodeia. Se gostou deste documentário e quer continuar a explorar os grandes temas da Bíblia e da história, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal. Ative o sino para não perder os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.